Manhã, entrevista. 7 horas mais 38 minutos, 7h38, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista nesta manhã de segunda-feira. Amanhã começou com neblina, cerração, como preferir, fechado o tempo, mas ao mesmo tempo quente, né? Mais um dia quente. Não começou tão frio e aos poucos o sol vai aparecendo nesse começo da manhã. Gente, que dessa segunda-feira vai debater um assunto muito importante. Atenção, nossos produtores rurais, ações da ADAPAR protegem rebanhos e saúde pública contra a raiva. Essas ações estão sendo fundamentais. A gente está tendo uma incidência de casos no Paraná, de novo, né, aparecendo a raiva depois de muito tempo que a gente não ouvia falar. Mais uma doença começa a aparecer e preocupar os nossos rebanhos. Incidências maiores, né, em Laranjeiras do Sul, Cascavel, enfim. A gente vai saber a situação aqui de São Miguel do Iguaçu e, mais importante, trabalhar a prevenção, né? O que a gente precisa fazer para afastar e ficar longe dessas questões. No Jornal da Manhã Entrevista, para isso eu vou conversar com o fiscal de Defesa Agropecuária e médico veterinário, Orlando Silva Júnior. Orlando, muito bom dia para você, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Manhã. Muito bom dia a todos que estão ouvindo o programa. Fico muito feliz de estar aqui e poder conversar sobre o programa de raiva e sobre a situação de raiva na região. Bom, primeiro, é uma situação que ela está mais agravada aqui no oeste do Paraná. O que é ou não é que está aparecendo sobre a raiva? Porque é o tipo de doença que ela traz um alarme grande, né? E por mais minimalista que seja o problema, sempre a gente tem que estar atento. O produtor precisa estar atento a esses movimentos. Sim, o produtor ele tem que ficar atento com relação à vacinação da raiva, porque esse é o método mais importante para a prevenção da doença. Porque como que funciona, né? A gente precisa, para controlar a raiva, através da vacinação, é o método mais rápido e eficaz para conseguir o controle da doença. Nós temos casos de raiva que aconteceu no começo do ano, aqui no município de São Miguel do Iguaçu, e alguns casos que teve de suspeita na região, né, de São Miguel do Iguaçu. Aí o que o produtor tem que pensar nesse sentido, né? Como que eu posso desconfiar se é raiva, se não é raiva? A primeira coisa é a sintomatologia neurológica, né? Aí o que seria isso, né? Você tem um animal, uma vaca, que começa a ter um andar cambaleante, como se fosse um animal que tivesse bêbado, né? Mais ou menos. Um animal com andar cambaleante, um animal que tem dificuldade de engolir, um animal que cai e não levanta. Isso começa a ser sintomas neurológicos, quer dizer que há uma grande probabilidade de o vírus já estar instalado no sistema nervoso central do animal e já está deteriorando ele. É uma doença progressiva, não tem cura e a única prevenção é a vacinação, né? Uma vez que o produtor vê esses animais com essa lesão, os bovinos, entrar em contato com a ADAPAR, que a gente fica ali na Rua Getúlio Vargas, 196, em frente à agência do Correio. Ou ligar para nós no 3565-2226. Para aquele animal que não foi imunizado, o produtor com essa preocupação, o ideal é possível fazer isso agora? Sim, é possível. A vacinação, o protocolo de vacinação dela funciona mais ou menos assim. A vacina da raiva, ela é extremamente barata. Você vai fazer para animais que nunca foram vacinados para raiva, 2 doses. Você vai fazer a primeira dose e esperar 30 dias e fazer a dose de reforço. A partir do momento que são animais que já passaram por esse protocolo de vacinação, é uma dose anual. E a comprovação é no escritório da ADAPAR de São Miguel do Iguaçu. Levar a nota fiscal de produtor rural. Não, a nota fiscal da compra da vacina, perdão. E daí faz o registro de comprovação que fez a imunização. Isso mesmo, porque conforme a portaria que foi emitida pela ADAPAR, a 368,
de setembro, os produtores têm até o mês de março de 2026 para fazer essa declaração da comprovação da vacinação contra a raiva. Caso não faça, será bloqueado no sistema nosso as emissões da guia de trânsito animal. Aí a propriedade fica bloqueada para retirada de animais. E tem um detalhe para quem compra muitos animais, né? Tem essa frequência. O ideal é pedir esse registro. Tem como? Da vacinação, no caso, as GTAs vão ser só emitidas, porque quando você faz a compra de animais, ela é emitida a guia de trânsito animal. E ela só é emitida em condições sanitárias adequadas. Se não tiver vacinação, não vai ser feito. Bom, isso dentro de uma compra formal, né? Sim, dentro de uma compra formal. Então, é muita atenção, né, para o produtor, e muitas vezes faz um negócio pequeno, movimento ali, e acaba trazendo algum tipo de animal para o seu rebanho. E ela é transmitida ainda? Ela é transmitida basicamente pelo morcego, ou tem alguma outra forma ainda que... Então, assim, a transmissão é pelo morcego hematófago. Não é o morcego frutífero, não é o morcego insetífero. Então, os morcegos que geralmente as pessoas veem na natureza, têm facilidade de visualizar, são os morcegos que se alimentam de frutas e de insetos, né? E esses morcegos são protegidos por lei. Eles não são transmissores de raiva. O que é o transmissor de raiva é o hematófago. Esse morcego, ele é um morcego que geralmente as pessoas não vão ver com facilidade, porque ele é um animal que voa abaixo, ele pousa momentos antes de chegar no seu animal que ele vai espolhar, ele pousa no chão e aí ele caminha e sobe em cima do animal. Ele não pousa em cima. Então é um animal que ele se esconde o tempo todo. Então é de difícil visualização. E ele vai fazer a inoculação do vírus através do momento que ele está fazendo a sua alimentação no animal. Aí dessa forma é transmitido o vírus para o animal. Aí o manejo do animal é que é o problema. Uma vez que uma vaca ou um bovino em si tem a sintomatologia neurológica, a gente recomenda o produtor não manipular e isolar o animal na propriedade. Por quê? Porque na manipulação, se você tiver contato com fluidos ou com saliva, há uma grande probabilidade da infecção da raiva. Então a gente toma esse cuidado, né? Para passar entre animais e humanos. Nesse sentido, o animal tem sintomatologia neurológica, não manipule. Se entrar em contato com a saliva do animal, por exemplo, tem um risco. Tem um risco. Isso é preocupante também. E quando o animal ele faz essa... ele acaba escolhendo o ponto lá onde ele faz a sucção, que ele toma o sangue do bovino. Fica alguma marca? O produtor consegue perceber? Consegue perceber. E tem uma preferência, um lugar preferido deles atacarem? Então, os morcegos, eles têm uma predileção por um animal no rebanho. Geralmente é o animal mais dócil que permite essa espoliação. Porque geralmente, se for um animal mais arredio, no momento que ele sobe em cima, ele já espanta o animal, o morcego. Então ele faz essa escolha do animal geralmente mais dócil, que ele consegue subir em cima dele, vai ter aquelas marcações na região da escápula, da mordida. E os antigos chamavam aquelas tranças que existia nos cavalos, por exemplo, na crina, como se fosse do Saci Pererê. Não é Saci Pererê, não, é morcego. O morcego pega o cavalo também? Pega o cavalo, pega os caprinos, os ovinos, pegam os bovinos. Todos esses animais herbívoros são suscetíveis à raiva e são espolhados pelo morcego. Quanto tempo leva desde vamos supor que noite passada o morcego foi lá e pegou o animal. Quanto tempo para a gente ter os sintomas visíveis? Isso é variável, pode demorar dias, semanas, até meses. É preocupante. Tudo depende, né, da evolução do vírus no sistema nervoso central do animal e da localidade, porque quando começa a apresentar os sintomas é porque o vírus já conseguiu chegar no cérebro do animal. Por isso que ele começa a ter aquele andar cambaleante, por isso que ele começa a ter toda aquela sintomatologia neurológica. Até então, quando ele está
no início da cadeia do sistema nervoso central do animal, ele não provoca sinais clínicos. Então, até chegar no sistema nervoso central, dependendo de onde for a região que ele está mordendo, demora um pouco. Eu pergunto isso porque se o produtor esperar pelos sintomas, principalmente nessa fase que a gente está no início de alerta, vamos colocar assim, né? Se o produtor esperar muito para observar sintoma, muita gente, claro, tem muitos animais no rebanho, mas também o produtor tem um olho clínico, né? Ele está acostumado a lidar com o animal e ver onde que tem perfurações, até porque a gente vai entrar agora numa fase também que o produtor vai ter que ter muita atenção. Qualquer corte pode virar uma bicheira, por exemplo, né? Porque a gente vai entrar numa época muito quente, muita mosca e tal. Então o produtor sempre tem que estar atento. Então a melhor forma é prestar atenção. A região, você falou ali da região onde que eles costumam mais atacar, então prestar atenção ali onde que tem alguma ferida, alguma coisa do tipo, para ficar mais atento e até separar um animal desse para não ficar em contato com os outros. Exatamente, mas qual que é a melhor forma mesmo? Por que a gente fala em protocolo de vacinação, ir atrás da vacinação? Por quê? Porque na verdade a gente, quando vai atender um caso de raiva, é sempre no passado. O morcego já foi lá, né? Já inoculou o vírus, já começou os sintomas, né? Então, a vacinação da região dos animais em São Miguel do Iguaçu é uma prevenção e é um controle, e que a gente consegue adiantar a corrida, vamos dizer assim, com relação ao morcego. A gente consegue atingir antes que ele chegue na propriedade. Porque geralmente quando tem um caso de sintomatologia neurológica, que o produtor entra em contato com a gente, é algo do passado, o morcego já foi. Então o que a gente precisa? Que faça uma vacinação o quanto antes, para que o morcego, quando chegar na propriedade, a propriedade já está imunizada, o animal está protegido. E a vacina contra a raiva, ela é extremamente eficaz. Ela realmente protege o animal. Realmente um animal, quando é exposto ao vírus, ele não vai morrer, ele nem vai apresentar sintomas se ele é um animal vacinado, né? Devidamente vacinado, né? E para fazer essa imunização, vamos repetir o passo a passo, para a gente fechar nossa entrevista, porque a gente trouxe todo o cenário, né? Já é um cenário de um certo alerta. A gente tem casos mais acentuados aí em Laranjeiras do Sul, Cascavel aqui e oeste do Paraná é uma das regiões que mais preocupa nesse momento em termos da doença. Então o produtor já ouviu aqui que o mais importante, e desde o início a gente sempre vai bater nessa questão, né? O Orlando trouxe muito bem. Imunizar é barato, fácil e é a melhor forma de evitar prejuízo. E um prejuízo depois que a situação, se ela chegar, se alocar de uma forma mais decisiva, aí o prejuízo vai ser muito maior, né? Ah, sim, o prejuízo é muito maior. A perda de um animal de produção, praticamente não dá nem para imaginar quantas doses é possível comprar e imunizar o rebanho, né? Fora o caso de, se porventura acontecer uma contaminação em humanos, é muito complicado o tratamento. E desculpa, os sintomas é o mesmo? Nos humanos acontece a mesma coisa? A mesma coisa. A variação, o vírus que está na variação do morcego é exatamente essa sintomatologia mesmo. É a mesma. Em humanos e animais, como um todo, é o mesmo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que agora me ocorreu, né? A gente está falando num contexto totalmente rural, mas trazendo para um contexto um pouquinho mais urbano, né? Que o pessoal que tem... E também não abre mão do interior. Os cachorros, gatos, o gato eu acho difícil ele pegar, porque o gato não vai deixar, mas o cachorro também. Mas se acontecer, o cachorro pode apresentar sintomas de raiva também? Pode apresentar, só que essa raiva
que o vírus é oriundo do morcego, não é a raiva antiga que nem o pessoal tem no imaginário do cachorro louco. Ela é diferente. Ela é uma raiva, não é a raiva furiosa como de antigamente as pessoas conheciam. Não é essa de oriunda de carnívoros, é essa variação do vírus, que é da raiva dos morcegos hematófagos. Ela dá uma sintomatologia exatamente essa, ela é paralisante. Ela é paralisante e na verdade, os cachorros, os gatos, como um todo, eles têm uma possibilidade muito grande de se infectar com raiva. Por quê? Porque o morcego também morre de raiva. Então, quando você tem um morcego que não volta para sua colônia, não volta para sua casa durante a noite e ele está perdido no dia, ele é um animal doente. E se ele é um animal doente, portador de raiva, e ele está naquela fase onde ele está na fase que ele está começando a morrer, e um gato, um cachorro pegar ele, vai se infectar também. E se tem um bovino infectado com a saliva, por exemplo, lá no coxo, deixou lá, o cachorro foi lá, lambeu, pega também? Não necessariamente, porque o vírus, graças à mãe natureza, é um vírus altamente sensível ao meio ambiente, né? Então, nesse sentido, como é um vírus envelopado, nesse sentido, se ele ficar exposto, ele ressecar, ele não passa de ser transmissível, ele deixa de ser. Mas não impede o cachorro de lá lamber a boca da vaca deitada, né? Uma ferida. E por aí vai, né? Então, por isso que a gente pede o isolamento do animal, sempre. O animal que tem sintomatologia neurológica, é o isolamento dele total. Então isso já dá uma proporção do que pode acontecer, e a imunização, de novo, é a forma mais simples de fazer e não tem por que não, né? Então, produtor, fique atento para a gente não ter prejuízos e problemas ainda maiores. Quero agradecer aqui a presença do Orlando Silva Júnior, ele que é fiscal da Defesa Agropecuária e médico veterinário. E bom trabalho para ti. Espero que a gente possa passar batido, né? De uma forma geral, sei que tem caso suspeito aqui em São Miguel e tal, mas que a gente torce para que não tenha nenhum problema e que o produtor, ele ponha a mão na consciência e faça a imunização quanto antes. E eu fico muito agradecido pelo convite, volto quantas vezes for preciso para falar sobre defesa sanitária, para falar sobre essa situação toda de raiva e entre outras mais enfermidades, né? Que para nós é super importante a comunicação com o ouvinte, com o produtor. Muito obrigado. Muito bem, são 7 horas mais 55.